Meu Deus do céu. Vamos colocar de pé para orar, para começar. Tá bom. Nossa, irmã Thaís, pode orar. Espírito Santo de Deus, estamos aqui reunidos, Senhor, mais um dia na Tua presença, mais uma vez agradecendo, Senhor, a Tua presença em nós. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do pastor que veio trazer, Senhor, cada vez mais sabedoria para nossos corações. Que Teu Santo Espírito venha, Senhor, com rios de água viva, Senhor, abrindo nosso entendimento, Espírito Santo, para que possamos estar, Senhor, inclinados ao entendimento do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para ampliar nossa sabedoria e nosso conhecimento. Traz no fruto dele essa sabedoria e discernimento para enxergar. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Amém. Dá uma folha, por favor. Uma caneta. Caneta não tem, pode lá. Não, vou pegar uma caneta. Tem uma caneta aqui, ó. Irmã, você me empresta, por favor? Aham. Agora é a continuidade da mesma aula, tá? Não é outra aula, não. É continuando ela. 1h e 37 minutos. Agora vai ter mais alguns minutos. Vamos lá. Nós vimos o alcance que teve o pecado na humanidade inteira, de modo que todo ser do homem. Isso foi o vento ou não? É o vento. De modo que todo ser tricótomo do homem, espírito, alma e corpo, foi atingido pelo poder do pecado. Então, Deus dá uma solução para isso através de Cristo. Agora nós vamos ver o porquê da morte de Cristo em relação ao propósito dessa morte, o alcance dessa morte. Os irmãos viram, nós falamos no começo, que é por causa da humanidade e do mundo. Hoje não vai ter tempo para falar sobre a questão do mundo todo, do universo, mas já está recebido que já está contente. Mas eu vou falar sobre o alcance da humanidade, através desse sacrifício, dessa morte. Mas para isso, nós precisamos entender como Deus fez essa obra. Então, o propósito nós entendemos que é nós e a humanidade, mas como que foi feito isso? Como que pôde ser feito isso? Vamos em Romanos 6, 23, para a gente ter um texto básico para iniciar, a parte B do versículo. Romanos 6, 23, a parte B. Romanos 6, 26. 23, 6, 23, B. Porque eu falei no pecado de morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós vimos lá na aula passada não, no primeiro período aí da tarde, que Deus não queria que houvesse morte. O propósito não era que houvesse morte. Se o homem obedecesse, haveria vida eterna. Mas pela desobediência houve a morte nos seus 3 estágios. Morte espiritual, que é a separação do espírito do homem do Espírito de Deus, não está mais ligado a Deus. A morte física, que é a separação do espírito, da alma e do corpo. O espírito volta para Deus, o corpo volta ao pó e a alma segue o destino eterno. E a morte eterna é um corpo ressuscitado já com alma ainda, sendo lançado no lago de fogo, que é a morte eterna. Então todo o conceito de morte na Bíblia tem a ver com a separação, seja em que estágio ela for. Então,
E a salvação, o que é a salvação? É o estado de livramento desse estado de morte que o homem entrou. Tanto a morte espiritual quanto a morte física e morte eterna. Então Deus nos salva do quê? Salva desse tipo de morte. Então, que é o estado de entrar para a vida eterna. E só em Cristo nós entramos para a vida eterna. Cristo chega a falar que quem crê nele passa da morte para a vida. Então nós saímos do estado de morte para o estado de vida. Quando você nasce de novo, você sai da morte para a vida. Você sai de um espírito que estava morto nos delitos e pecados, Efésios 2, versículo 1. E agora você passa a ter vida eterna em Cristo. Essa vida começa no seu espírito através do novo nascimento. Ela precisa ser concluída com a ressurreição do corpo para estar de vida eterna. Diga amém. Amém. Mas quem tem poder de salvar? Deus. Deus salvar. Vamos lá. Deus já salvou. Deus já morreu, já salvou. É a graça. Mas quem tem esse poder de salvar? Só Deus e Jesus. Não, quem tem o poder de te salvar é Deus. Deus tem o poder de salvar. Mais alguém? Vamos lá. Deus, Jesus. A graça. A graça é o meio pelo qual nós somos salvos. Deus nos salva através da graça, utilizando a fé como meio de alcançarmos essa graça para ser salvos. Sois salvos por meio da fé. Sois salvos pela graça através da fé. Mas quem salva? Quem é a única? Quem pode salvar? Quem tem poder de salvar? Jesus. A Bíblia. A palavra do Senhor. Eu não vou responder, não vou deixar vocês falar e daqui a pouco vocês mudam, vocês acrescentam. Vamos ler na palavra. Ó, Isaías capítulo 43, Eita glória, confirmação, nossa. verso 11. Isaías. Nossa, 43, 11. Nossa, Jesus, você não tá fazendo isso. Isaías 43, 11. Aleluia. Glória a Deus. 43, 11. Ai, tá certo. Eu, Senhor. Aleluia. Só Deus, filho. Só Deus. Graças a Deus. Por isso. Senhor. Aleluia. E tá Isaías? Eu sou. 43, 10. Quem tá aí? Não, 11, né? 43, 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor, fora de mim não é? Salvador. Então ninguém pode salvar se não for Deus. Deus. Certo? Então quem salva é Deus. Aqui nós sabemos que Deus é o Senhor. Aleluia. Jesus. Senhor, aqui ó, o tetragrama Significa do Antigo Deus. Testamento. Yod-He Vav-He, ou Jeová. Deixa eu ver mais um texto aqui. Isso que eu- Isaías 45, 21. 45, 45, 21. É? Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho com os outros. Quem fez ouvir isto, desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz, eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador, não há outro além de mim. Deus justo e
Salvador. Não há outro além de? Ninguém. Então, estamos vendo aqui. Quem pode salvar? Deus. Deus é justo, é salvador, não há outro além dele. Vamos lá. Mãos de Deus. Isaías 60, 16. Você deve ser. Amarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Vamos. Boa noite. Boa noite. Cheguei meio atrasado, mas cheguei. Vou pegar um lugarzinho aqui. Pode ficar à vontade. Vou arrumar aqui. Tem uma cadeira toda aqui. Não consigo te ali no corredor. Ah, tá. Fala. Fica por aqui. Então, nós temos aí Deus como Salvador, o Senhor Jeová, o Salvador e Redentor, certo? 60, 16. Tem alguns usando essa cadeira aqui? Estou desconfortável aqui, peraí. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Tem que sentar aqui atrás, aqui, ó. Senão eu não consigo ficar desligado. Ah, obrigado, irmão. Deus abençoe. Então fala comigo, só Deus Só Deus. tem o poder de salvar. Só Deus tem o poder de salvar, sim ou não? Temos pelo menos 3 textos aí tá falando sobre o poder salvador de Deus. Só que quem pecou foi quem? Adão, Eva. Foi Adão. Mas Adão precisa ser. Adão não, a humanidade precisa ser salva. Mas quem peca foi o representante dessa humanidade que precisa ser salva. Como resolver o problema? Enviou Cristo. Via Cristo. Mas como que Cristo pode ser o nosso Salvador se só Deus é Salvador? Os mesmos. Calma aí. Fala de novo que eu quero entender o que você falou. Eles são o mesmo? Ou não, tô errado? São só. Ele é um só, né? Os dois. João capítulo 1, versículo 1. Vamos resolver logo esse problema. Que Cristo é Salvador? É o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. A gente assume que Jesus Cristo é o Salvador, sim ou não? Salvador. É uma realidade. Mas nós temos textos que provam que Deus é o único Salvador. É. Só que Isaías é o profeta messiânico. É o profeta que mais profetizou acerca de Jesus. Então, todos aqueles O verbo era textos que vocês Deus, o estão verbo estava vendo com Deus. que Deus é o Salvador, ele está falando diretamente da obra redentora de Cristo. Teve um texto que nós vemos que fala que ele é Salvador e Redentor. Para ser Redentor, tem que fazer o trabalho de parente e remidor. Fala comigo, para ser Redentor, precisa fazer trabalho de parente e remidor. Porque a redenção era a remissão. Era alguém que pagava o resgate para que outro fosse redimido. Esse
Esse cachorro tá abençoado. Ai, de noite não do nada. Pra dormir é uma delícia. Vai imagina a noite toda. Hoje tinha É a aquela cachorra, hora né, que na não verdade. batia agora. É a cachorra. Agora só vai ter latina. Manda ela calar a boca aí, tio. É todo dia, madrugada, noite toda. João capítulo 1, versículo 1. Entendeu? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo, que é Cristo, Cristo é o quê? O que ele está dizendo aí que o verbo é? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era? Deus. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então aqui, ó, que a gente precisa entender, ó. O verbo. Aí tá falando era por quê? Porque ele encarnou. O contexto dele está falando era, não é porque ele deixou de ser Deus, é porque ele se fez homem. Então, aqui vai vir pra cá. João 1,14, cadê? Quem lê? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então o verbo se fez Carne. carne, quer dizer que tornou-se homem. Filipenses 2,6. Só um minuto, só um minuto. Vai apanhar porque a gente não faz, vai. Vai lá, Filipenses 2,6 pode ir lendo. Quando for Pois comparar, ele- fala. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ó, subsistindo em que forma? Em forma de Deus. Algumas traduções vai estar estando na forma de Deus. Esse subsistindo significa que a forma de existência dele naquele momento era a forma de Deus. Meu tá assim. E qual é a forma de Deus? Deus tem uma forma? Qual é a forma divina? Acabou essa pergunta aí. Não, tem uma forma. Ele estava na forma de Deus. Qual é a forma de Deus? Espírito. Espírito. Qual é a forma humana? Física. Qual é a forma divina? Espiritual. Espírita não, espiritual. Espírito é uma doutrina, uma espiritual. Ô, irmão, então, quando fala de usurpação, é tipo ele não quis tomar, né? Continuar na posição, É, obter a posição. Exatamente, é. Tipo, né? Ele se fez carne e se fez humano como nós. Exato. Mas ele com a consciência de ser Deus. Ele sabe Isso. da missão Então, dele. estando na forma de Deus, o texto é claro, fala que ele estava nessa forma. Qual forma de Deus? A forma de Deus é espiritual. João capítulo 4, versículo 23, 24, por ali vai estar. Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque são esses tais que o Pai procura. Então a forma de Deus é uma forma espiritual. Então, eu estou indo parte a parte para que fique bem claro para os irmãos. Deus é espírito. Então a forma que Deus é uma forma espiritual. Qual é a forma que o verbo estava? Forma espiritual. A mesma divina, porque no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então,
só vai mudar esta forma quando ele vem como homem, a encarnação. Não é reencarnação, tá, irmão? Encarnar é o fato de vir em carne. Reencarnação é a doutrina espírita de que alguém morreu e depois volta. Então não confunda alho com bugalho. A doutrina certa. Então, ele encarna como homem, estando antes da forma divina. Estando na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele mesmo estando nessa forma, olha e fala, eu não quero continuar nessa forma, eu não vou ficar nessa forma, porque tem um trabalho a ser feito pela humanidade. Isso. Não só pela humanidade, que você sabe que o alcance da morte de Cristo é para o mundo inteiro. Para o universo. Não é só para o homem. Mas então, já que tem um trabalho a ser feito, eu não vou me usurpar de ficar nessa posição. Eu vou me entregar para um propósito. Por quê? Fala assim, por quê? Por quê? Vai voltar, por quê? Por quê? Porque na eternidade teve uma reunião. A reunião do Pai, que hoje nós conhecemos como Pai. Mas Daniel chamava ele de ancião de dias na visão. Porque ele veio na visão de ancião de dias. Então, como Deus era chamado na eternidade passada, antes de criar tudo, ancião de dias. O Pai. Como que o Filho era chamado? Não era chamado de Filho, era o Verbo. Só o Espírito de Deus que era o Espírito de Deus ainda. Então fala comigo, ancião de dias, Verbo, Espírito de Deus. Esse era o tratamento da divindade quando só havia ele, não havia mais ninguém, só havia Deus. As três pessoas da divindade se reuniam. Fala assim, três personalidades diferentes que formam um único Deus. Fala, explica melhor. Explica melhor. Explica melhor. Tem que explicar melhor, irmão, porque a divindade não é uma doutrina fácil de entender. As pessoas chamam de trindade. Eu chamo de divindade. Não estou querendo dizer que a palavra trindade é errada, mas ela é distorcida por algumas pessoas para querer colocar contra a nossa própria doutrina. Então, um exemplo, os testemunhos de Jeová diz que as pessoas que falam trindade estão adorando três deuses, porque eles vão dizer que trindade significa três divindades. E na verdade não são três divindades. A palavra trindade significa três personalidades. Só que eles usam de astúcia para falar que é outra coisa. Então, para não ficar dando espaço, em vez de falar trindade, qual é o termo bíblico que tem na Bíblia para falar sobre Deus? Divindade. Então, existem pelo menos três textos que a palavra divindade aparece na Bíblia. Então, o que a gente usa? Divindade. Mas, se falar trindade, está errado? Não. Porque o conceito é de um Deus que eternamente subsiste em três pessoas. Pastor, mas como três pessoas pode ser um só? A senhora é uma pessoa? A senhora é uma pessoa? Preta, você é uma pessoa? Uma pessoa. Tudo é uma pessoa. Varão, você é uma pessoa? Varão lá atrás. Sim. Eu também sou uma pessoa, sim ou não? Correto? Mas nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 igrejas diferentes? Não. Ou somos uma só igreja? Uma Uma igreja. igreja. E por que nós somos uma só igreja? Porque serviu o mesmo Isso Deus. que eu falo. Nós servimos ao mesmo Deus? Isso. Essa é a razão? O corpo de O que Cristo. mais? Que somos o... Corpo de Cristo. Eu, você, Ele é a todos cabeça. aqui somos pessoas distintas, sim ou não? Sim. Nós formamos um só corpo? Sim. Cristo é a E cabeça. quem ajuda a formar um só corpo? Cristo. Cabeça da igreja. Nós Cristo, somos por causa da nossa fé nele, sim? E o que faz-nos estarmos unidos nessa fé nele? Para nós sermos um só. Porque só a fé não nos torna um. Não nos torna um só. Deus? A fé é o motivo que vai fazer alguém nos tornar um só em Cristo. Mas quem nos torna um em Cristo? O Espírito Santo. O Espírito Santo, porque o Espírito Santo que está em você está em... Ó, peguei. O Espírito Santo que está em mim está na irmã. Que está na irmã está no irmão. E está no irmão. Então, esse Espírito, que é o mesmo Espírito Santo, que está em todos nós,
trazendo unidade. E por isso, unidos no mesmo Espírito, na mesma fé, no mesmo Senhor, somos um só corpo, que é o corpo de Cristo. Glória Assim a Deus, é a divindade. aleluia. O Espírito Santo une o Filho e o Pai. Fala, prova que é o Espírito Santo. Prova que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único que é chamado nas Escrituras aquele que traz unidade. Abre em Efésios aí. Efésios. Eu gosto de aula assim. Essa é a melhor forma de se explicar a unidade da divindade das três pessoas da Fala a Trindade. Bíblia pra mim ali, por favor, pra me acompanhar também. Efésios 3, Efésios 4, 4. verso 3. Efésios 4, 3. 4, 3. A unidade. Leia. Procurando guardar a unidade do Espírito. Unidade do Espírito. Então quem que traz unidade é o? Espírito Então, da Santo. mesma forma que o Espírito traz a unidade no corpo de Cristo, ele traz a unidade da divindade. Glória a Deus, aleluia. Então, a gente sim que eu falo a gente, mas não a gente aqui. A maioria dos teólogos tem a maneira de dizer assim, ó. Quem já ouviu falar primeira, segunda e terceira pessoa da divindade, da trindade? Já ouvi. já. Então, fala primeira, segunda pessoa, não existe isso na divindade. Primeiro que não existe a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Porque eles três são um. Todos têm a mesma importância. Eles são iguais em essência, em atributos, em autoridade. Iguais. Só com a encarnação do verbo é que vai passar a mudar. E ter classificação. E aí o pessoal vai e coloca primeira, segunda e terceira pessoa. Mas se fosse para colocar assim, não seria o filho a segunda pessoa. Fala por quê? Por quê? Porque é o Espírito que faz a união dos dois. Sim. Se fosse colocar em ordem primeira, segunda e terceira pessoa, ia ser o Pai a primeira, o Espírito Santo a segunda e o Filho a terceira. Porque foi o Espírito Santo que cobriu Maria para que o Filho nascesse. Vocês estão aí? Mas não Glória a existe Deus. essa ordem na palavra. Não existe esse negócio de primeira, segunda pessoa e terceira da divindade. Ou da trindade como que. Só existe as pessoas da divindade. E agora só passa a ter papel de pai e filho porque um deles teve que encarnar e se tornar filho. Se não tivesse que se encarnar, não havia esse papel. Ia ser a eternidade toda se chamando um de ancião de dias, o outro de verbo e o outro do Espírito de Deus. Diga amém. Amém, glória a Deus. Mas por causa do propósito da encarnação, teve que ter o filho. Fala por quê? Por quê? Porque precisava ser Deus para ser Salvador. E precisava ser homem para ser descendente de Adão e poder ter direito de resgate. Fala assim, para salvar, salvar. é só Deus. É só Deus. Fala, mas para resgatar, tem que ser o parente remidor. Tem que ser o parente remidor. E onde que eu posso achar na Bíblia essa história do parente remidor? Na Bíblia. Vou dar um chute aqui. Chuta. Isaías? Isaías fala que é redentor, né? Mas vamos lá. Quem já leu Ruth? Quem já leu Ruth? Eu li um pouquinho de... Lembra que Noemi saiu com seu esposo... Como é o nome do esposo mesmo? Eu sei que os filhos eram Malom e Quilion. Vamos lá. Abre Ruth. Onde achar esse livro? Da Bíblia. É antes de Samuel. Qual livro mesmo? Depois de Juízes, Ruth. Ah, Depois de Juízes, vem Ruth. Ruth qual? Elimeleque, lembrei sem abrir ainda, hein? Ainda nem cheguei na página. Elimeleque, então a Ruth lá, que era casada com Elimeleque, ela sai com seus filhos Malom e Quilion, porque Elimeleque viu a fome lá na terra deles, aí eles vão descer lá para Moabe para poder se livrar da fome. Diga amém. Amém. Eles vendem as terras deles para eles saírem. Diga, qual é o negócio? Qual o negócio? O negócio é esse, porque as vendas de terras da nação de Israel não poderiam ser vendidas por perpetuidade.
Não tinha essa, eu compro aqui de você, eu compro essa casa. Essa casa passa a ser minha para sempre. Não existia isso. Você comprava um terreno na casa, ela voltava pro dono. Ou ele tinha direito de resgate para ele poder pagar, ou um parente dele que tivesse dinheiro poderia comprar de volta para ele e depois ele se resolver com esse parente. Ou ele poderia esperar o ano do jubileu, que era 7 vezes 7 anos, 49 mais o 50º. Quando entrava o 50º era ano de perdão. Todas as dívidas eram quitadas. Então ninguém mais ficava devendo a ninguém. As terras voltavam aos seus donos. Diga amém. Amém. Isso era o direito de resgate. Então, esse povo vai para lá, aí morre o marido da mulher, morre os 2 filhos da mulher, a mulher fica com 2 noras. Uma nora fica por lá mesmo e a outra é a Ruth que volta com ela. E aí ela descobre que tinha um homem que poderia resgatar a terra, que era Boaz. E aí a Ruth vai conversar com Boaz para que Boaz vire remidor. Só que tinha um remidor antes de Boaz, um parente que era mais próximo que Boaz. Ele procura o parente não quer remir porque ele já era casado, ele não queria tomar outra mulher para ficar com ele, que seria no caso Ruth. Então ele falou, passo para você o direito de remir. Aí Boaz vai, faz a remissão das terras, casa com Ruth e fica como parente remidor daquelas terras. Porque ele era parente próximo de Noemi. Diga amém. Amém. Então eu só estou mostrando que na Bíblia existe um exemplo de remissão. Ali é o resgate da terra. Mas havia resgate de vidas. Vidas, quando eu falo assim, era que a pessoa entrava numa dívida e ela se vendia como escravo. Consegue ver isso aí? O cara entrava numa dívida, ele pegava e se vendia como escravo. E aí, a Bíblia não deixava esse homem virar escravo perpétuo. Apolo. Podia vir um parente remidor. Se ele conseguisse, na época em que ele estava como escravo, trabalhando, levantar condições para se remir, ele poderia fazer isso. Ou então, ele esperava o ano do jubileu. Então é muito tempo, certo? O que eles faziam? Já que ele está trabalhando para pagar a dívida, ele fazia algumas coisas a mais para poder levantar o dinheiro para conseguir se remir. Ou então ele ia atrás de um parente que fizesse esse trâmite para ele. Diga amém. Amém. Então isso é uma das possibilidades que haviam. Isso havia. Levítico capítulo 25. O livro de Ruth foi qual o versículo que lemos agora? Eu fiz uma explicação rápida do livro. Agora é qual? Levítico. Levítico. Levítico capítulo 25. Eu tenho que mostrar essas leis aqui, porque senão você não vai entender a obra de Cristo completa se eu não mostrar essa lei. Você pode entender, Jesus me salvou, todo mundo sabe que Jesus salvou, mas como que funciona isso? Levítico 25. Eu já vou pular, eu não vou falar sobre a parte da terra, porque a lei de resgate da terra é uma aplicação para a lei de resgate que Deus faz pelo mundo, através de Cristo. Mas eu não vou entrar nesse ponto, eu vou direto na parte do homem, que era o homem que se vendia como escravo. Jesus falou, todo aquele que comete pecado, escravo é do pecado. Então nós nos vendemos para o pecado, só que o pecado nós nunca saímos livres. Fala assim, eu não tinha como me redimir. Porque lá nos Salmos diz que o resgate de uma alma custa muito caro, não há como se possa pagar. Você consegue imaginar isso? É tão caro que não há como pagar, porque fala, qual é o preço de uma alma? Outra alma. Qual é o preço de sangue? Sangue. Por isso que a lei falava, olho por olho, ferida por ferida, quebradura por quebradura, vida por vida. Qual a representação da vida? Sangue. Então, uma vida por outra vida. Se você derramou sangue, seu sangue vai ser derramado, era o que a lei falava. Qual o preço de resgate de uma vida? E você acha que alguém ia querer pagar pela sua vida?
Agora tem outra. Como que um pecador pagaria pela sua vida que é pecadora? Conseguiria? Não, porque tinha que ser puro e inocente para pagar pela tua vida. Então, o resgate de uma alma é muito caro, não há quem possa pagá-lo. Fala assim, nenhum homem tem condição de se salvar. Tem condição de se salvar. Então, sem chance, você não consegue se resgatar a si mesmo. Por isso que nós não somos salvos por nenhuma obra que fizemos ou façamos ou no futuro venhamos fazer. Não existe nada que façamos que pode nos dar salvação. A salvação é unicamente pela fé na obra de Cristo na cruz do Calvário. Que são os 5 pilares do protestantismo, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus glória. Então, nada veio da gente. Nada, absolutamente nada. Até para você crer em Cristo, primeiro o Espírito Santo tem que te convencer do pecado, da justiça e do juízo para te capacitar a crer. Porque se ele não te convencer, você nem conseguir crer, você consegue. Ele te convence e te dá poder de decisão. E você pode falar sim ou não a partir daí. Antes disso, você não pode. Sozinho ninguém volta para Deus. Vou repetir de novo. Sozinho ninguém volta para Deus. Por isso o Evangelho tem que ser pregado, porque o Espírito convence as vidas através da pregação do Evangelho. Forte. Então, se você não pregar, como que Deus vai convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo? Não ouviram o sinal que pregue. Então isso é muito sério, muito sério. Nós não conseguiríamos nos salvar com nenhuma boa obra. Nada que você fizesse ia poder mudar a tua situação de pecador. Nem eu. Vamos lá. Levítico 25, 47. 25, verso 47. Vamos lá. Quem achar, pode ler. E quando a mão do estrangeiro e o peregrino que não está contigo, Não, que estiver contigo. que está contigo, alcançar riqueza, e o teu irmão que está com ele empobrecer e se vender ao estrangeiro, ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro. Continua? Continua. Depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um dos seus irmãos o resgatará. Continua? Pode mais um. Ou seu tio, ou filho do seu tio, o resgatará. Ou um dos seus parentes da sua família o resgatará. Ou se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Aí, vai continuar, se for continuar, aí vai chegar até o momento do jubileu. Diga bem. Amém. Então eu já tinha explicado sobre isso. Ou o camarada levantava a riqueza e se resgatava, ou o ano do jubileu, ou o parente próximo. Agora, no versículo 47, acompanha aí. Fala assim, o estrangeiro e peregrino. Fala assim, é um tipo de Satanás. Havia uma lei natural para coisas que aconteciam aqui na terra, mas ela representa coisas espirituais. Fala assim, o estrangeiro e peregrino é um tipo de Satanás. Então, por quê? Por que o estrangeiro e peregrino representa Satanás? Mistura desigual de sangue, não, né? Não. O que Satanás disse a Deus quando ele vai no meio da reunião dos filhos de Deus, no livro de Jó, se apresentar perante o Senhor? Ele fala que está peregrinando, andando por aí, ó. Ele De onde vens e para onde vais? Eu estou por aí. Eu venho de rodear a terra e passear por ela. E quem rodeia a terra e passeia por ela é o quê? Peregrino. peregrino estrangeiro. Ele é estrangeiro porque ele não pertence à terra. Está peregrinando. E peregrino porque ele rodeia a terra. E passeia por Ele não ela. pertence à terra e rodeia pela terra. E peregrino. Olha, Ou alguém da raça da sua linhagem, aqui se referindo às ações dos demônios. Então,
fala, se o estrangeiro que estiver contigo enriquecer. Como que Satanás se enriqueceu? Deixando a soberbia no seu coração? Não, isso daí fez ele perder tudo que ele tinha no céu. Tá. Roubando almas? Tá frio? Tá frio? Chega perto, aí essa daí a gente chegou perto, mas é antes disso. Em Ezequiel diz que ele estava no Jardim do Éden, que ele era formoso, tal. E Esse Éden é um Éden celestial, isso daí fala de coisas da eternidade. Sim. Antes dele cair, ele tinha toda essa glória e pompa, mas quando ele perdeu tudo isso. Perdeu. Então como que ele se enriqueceu depois disso? Aí que tá. Boa pergunta. Lucas capítulo 4. Vamos lá. Lucas 4, vamos lá, adoro passar aquela Bíblia. Foi dado pra ele. Lucas. Olha lá, o varão ali tá ligado. Ele é ótimo. O varão tá ligado. Ó. Repete aí o Jair. Ó. O mundo jaz no? Maligno. Isso foi o que o apóstolo disse, João apóstolo. Então alguma tradução diz jaz e outra fala está no maligno. Então o mundo está na onde? No maligno. O sistema mundano atual é regido por Satanás, irmão. As doutrinas. Esse jaz no maligno, jaz é da palavra jazer, de jazigo. Ele quer dizer que o mundo está morto no maligno. As doutrinas aqui é... Lucas o quê? Por causa do pecado que entrou através de Satanás. Sim, mas o quê? Nossa. Ah, então eu achei que Ah, tinha tá. Eita, presa. É curiosidade. Lucas 4, versículo é o... Verso 5 em diante. Quem lê? Eu, diabo. Eita, bom. Eita! Vai, Deixa o varão ainda não leu. Lê, Eu, irmão. diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe. Só um minuto. O diabo não é o pai da mentira? Quando ele fala mentira, ele não fala do que ele é próprio? Sim. Porque é mentiroso e o pai da mentira, não é isso que está escrito? É, Mas Jesus é quem? na verdade. Meu Ah, pai tá. é verdade. O diabo é o pai da mentira. Ele não é a mentira, mas ele é pai dela. É. Significa que a mentira é filha do diabo. Jesus é o pai da verdade. Não, Jesus, Não, é, Jesus o pai é da a verdade. Jesus é a própria verdade. Ele é a essência da verdade. Aleluia, glória a Deus. Agora, o pai da mentira vai conseguir mentir para a verdade Jamais. sem ser repreendido por ela? Jamais. Ah, não tem como. Então, tudo bem. Eu quero que vocês tenham essa mentalidade. Por mais que o diabo é o pai da mentira, ele não vai conseguir mentir para a verdade sem ser repreendido pela verdade. Que é muito Forte. Não é? Agora, debaixo dessa mentalidade, vamos continuar lendo. Vai. Continue. Volta do começo do verso. Eu, diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todos este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tu serás teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai de Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Jesus não repreendeu Satanás sobre a adoração? Sim. E se fosse mentira o que o diabo estava falando acerca do reino do mundo, ele também não repreenderia? Uhum. E se ele não repreendeu, porque o diabo falou, aquela parte que o diabo falou era verdade. Sim. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e disse: tudo isso será teu se Porque prosperar e foi me adorares. entregue Porque a mim me foi entregue. Quando foi entregue para ele? quando ele caiu. Quem caiu? Quando Adão Quando Adão caiu, sim. Agora sim. Quando Adão caiu, os reinos do mundo O Adão. passaram a ser do diabo. Por quê? Salmo O pecado. 115:16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E quem tinha autoridade sobre a terra? Adão. Não, Adão, antes do pecado. Só que quando ele obedece a Satanás e entra no pecado por causa da obediência, de provar do que não era para provar, então o reino de Satanás passa a reinar.
Vocês estão aí? Sim. Aleluia, glória a Deus. Hebreus 2,14. Eu estou indo bem devagar, irmão. Vocês podem ver que isso aí, ó, não tem nada de anotação aqui. É a palavra que está no meu coração já sobre esse assunto. Glória a Deus, aleluia. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. 2,14. Quem lê? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse. Ó, e como os filhos participam da carne e do sangue. Que filhos que ele está falando? Se referindo aos filhos de Adão, os filhos dos homens. Então, como os filhos participam da carne e do sangue, que é o corpo físico que nós vivemos, assim ele também. Vai, volta de novo no texto e vai. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Opa! Ó, um império inteiro, camarada meu. Você imagina, irmão? Ficou rico. Milionário. Olha lá. O estrangeiro e peregrino enriqueceu. E o império dele chama-se Império da Morte. Meu Deus. Um monte de almas. Mas o nosso Senhor Jesus, o verbo que se fez carne, o verbo que era Deus, encarnou sendo Deus, continuou sendo Deus, mas encarnado. Não usava os atributos divinos mesmo possuindo, mas encarnado como homem. Veio participar da carne e do sangue, porque os filhos de Adão, todos participavam, os filhos dos homens, todos nós participávamos da carne e do sangue. Então ele teve que vir na carne e no sangue. Ele veio enfrentar a morte que era para nós, no nosso lugar. Fala, por que ele não morreria? Vai contar por que ele não morreria. Por que ele não morreria? Porque o salário do pecado é a morte, mas ele nunca pecou. Aí você fala, mas e aquelas pessoas que morreram, que não pecaram segundo o pecado de Adão? Só que ele passou a vida dele toda como homem. Mesmo depois de passar a fase da inocência humana, como homem, ele ainda teve decisão para viver em santidade. Ele não fez como os demais homens para pecar, para poder merecer a morte. Ele continuou, depois da fase da inocência, da fase da consciência, ele continuou sem pecado. Agora leia Levítico 18:5 para você ver que se uma pessoa vivesse sem pecado, ela poderia viver sem provar a morte. Levítico 18, versículo 5. Mas seria necessário, desde o dia do nascimento dela até a morte dela, passar pela fase da consciência sem cometer pecado. Qual é o mistério? Não. É uma coisa. Jota fala pra Roseli se virar na cozinha sem HP e deixar a cabeça fechada. 18. Levítico 5:18. Quem lê? Vamos lá. Levítico 5:18. 5:18 ou 18:5? 5:18. Ou 18:5. 5, né? Estava certo. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu Opa. sou o Senhor. Vamos de novo. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Fala assim, quem cumprisse Cumprisse toda a lei, toda a lei, viveria por ela. viveria por ela.
Aí sabe o que Deus fez? Para balizar o versículo, ele foi e colocou a assinatura deles embaixo. Ele falou, eu sou o Senhor. Esse eu sou o Senhor é o tetagrama. A palavra eu de rei vavirei. É Jeová. Ele foi e assinou embaixo. Fala assim, quem cumprisse todos os mandamentos, leis, juízos, viveria por elas. Você viu qual que é o texto? Viver não é morrer. Glória a Deus, aleluia. Só que quem conseguiu cumprir tudo? Jesus. O único. O único que cumpriu toda a lei. Sem falhar em nenhum canto. Tiago fala, se alguém tropeçar em um ponto da lei, tropeça nela toda. Jesus nunca tropeçou em nada da lei. Glória a Deus, aleluia. Ele cumpriu a lei. Fala assim, então não era para ele morrer? Fala, então não era para ele morrer. Segundo a lei, por ter cumprido, não era para ele morrer. E por que ele morreu? Pelos meus pecados. Porque quando João viu, ele falou, esse daí é O Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E qual era o papel dos cordeiros que eram imolados no templo? Levar o pecado. A pessoa colocava a mão sobre o holocausto, sobre o sacrifício, sobre a cabeça, transferia o pecado, e aí o sacrifício era imolado no lugar da pessoa. Fala assim, o substituto. O substituto. Então, Cristo veio para substituir a humanidade. Glória a Deus, aleluia. Trouxe o pecado e a morte para a humanidade. Cristo trouxe a santidade e a vida para a humanidade. Glória a Deus. Só que de Adão todo mundo herda automaticamente porque nós descendemos de Adão. Só que de Cristo você não herda a salvação. Você tem que crer na obra dele. Porque você não vem da genética dele. Fala assim, eu preciso crer na obra dele. Eu preciso crer na obra dele. Fala assim, eu preciso crer. Eu preciso crer. Que ele é o meu substituto. Que ele é o meu substituto. Ele te substituiu. Glória então, a Deus. Isaías 53, sabe aí? Isaías 53 é bom. 54 melhor ainda. Nossa, ó, direto. Glória a Deus. Isaías 53. Quando você terminar, eu vou que eu te mando. Vai. Eu sobre você, tá, gente? Eu vou ler. Quem terá crido em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor Jeová? Glória a Deus. O braço do Senhor Jeová, porque Cristo também é o Senhor Jeová. Lembra que ele era o verbo que estava com Deus? Então ele colocou o braço dele na cruz. Porque foi brotando como renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Fala assim, o que é isso? O que é isso? Raiz de uma terra seca. O que é isso, raiz de uma terra seca? Só você quer saber, depois eu vou... Por favor, me conte, eu sou curiosa. Aí todo mundo pergunta, fala, por quê? Por quê? Raiz de uma terra De uma seca. terra seca. Porque Maria era virgem. Impossibilitada de gerar. Não tinha parecer nem formosura. E quando olhávamos para ele, não víamos nenhuma beleza que o desejássemos. Era um homem comum. Como ele viveu. E até Pedro foi confundido, porque, aliás, foi reconhecido, porque ele era igual aos outros homens, os galileus. Verdade. 3. Foi desprezado e abandonado pelos homens, homens de dores, familiarizado com os sofrimentos, que aqui era do trabalho, tá? Carpintaria. E como um de quem os homens ocultavam seus rostos, era desprezado e dele não fizemos caso algum, já na cruz. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ah, será tu e ele levou sobre si? É porque ele é o teu substituto. E carregou as nossas dores. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. No entanto, nós o considerávamos culpado, ferido e afligido por Deus. Que era o que o povo pensava quando ele estava na cruz lá. 5. Mas ele foi ferido
Pelas nossas transgressões. Pelas nossas. Fala assim, era pra mim ser ferido. Era pra mim ser ferida. Mas ele quem foi. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus, Glória, ele te aleluia! substituiu. Era você que merecia o juízo de Deus e ele levou. Aleluia! Maia, Nassúria, Mandébia. Glória a Deus, aleluia. Nós te agradecemos, Senhor. Nós não somos dignos de nada disso, Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia! Nós merecemos Glória a Deus. tanta graça, mas te agradecemos por ela. Aleluia! Oh, glória. Glória a Deus, aleluia! Foi ferido por nossas transgressões, moído! Moído! Isso aqui não é representativo não, isso aqui foi literal, meu irmão. Isso aqui é moído de verdade. Sangue de Alabara, calabaia, suria, alabaia. Oh, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Aqui tem cinema, não tem? Às vezes? Já assisti filme? Não pode assistir filme aqui, às vezes? Pode, final de semana. Pode, não Para pode? masculino não tem. Ah, tá, no masculino. Ó, agora presta atenção nisso aqui. Vocês já assistiram Paixão de Cristo aqui? A gente colocou pra assistir. Era tipo um trechinho só. Assistiram? Você até era pra... Você viu como ficou? Como que ficou depois das chicotadas dos azorragues? Teve O censura. corpo? Amém. Agora, eu quero que você lembre, se vocês assistiram, lembra da cena que o azorrague, que é um chicote que é ponta tem- de osso, Arrancaram o corpo, arrancaram tudo. quando eles fazem a cena que o azorrague pega na mesa de madeira, E Meu gruda. Deus do céu. gruda, Eu lembro. aí eles puxam e sai a lasca. Aquilo lá foi porque eles não iam conseguir representar nas chicotadas o que aconteceu de verdade. Meu Deus. Então eles fizeram aquela cena para você perceber o tamanho da profundidade que iria pegar cada chicotada e a puxada da Dá carne. pra ver até o osso por dentro. Os seus ossos ficaram expostos. Tem salmo que fala sobre isso. Nossa, meu Deus. É? Sobre os Ossos ossos cravos de expostos. 7 centímetros, 5 centímetros. Amado, Assura, amado, amado. Você imagina aquelas chicotadas, irmão, pegando e arrancando lascas de carne, a carnificina que ficou no chão, aquele monte de carne, sangue, carne dilacerada. Ele foi moído de verdade, não é brincadeira. Foi mesmo. Esse texto aqui, Retaliação imensa mesmo. a gente pensa que é uma coisa simples, que foi. A gente vê de uma forma muito genérica ao sofrimento E o da ser cruz. humano ainda é ingrato, né? Nós Tem somos. gente que não tá Até nem na Terra aí. ela tem isso também. Mas até nós que somos cristãos, nós também tem hora que a gente parece que não tá nem aí. E Verdade. o cravo, viu, irmão? O cravo que colocaram nele na cruz. Os cravos da Também os espinhos da coroa, os prego. cravos. Nossa, aquele prego é horrível, hein? 5 centímetros cada um. Só o azorrague, irmão. Só o sofrimento que aquele azorrague fez. Porque alguém pensa, não, mas foi 40 menos 1. 40 menos 1 era o açoite de varas que os judeus davam. O azorrague dos romanos era sem limites. Meu Deus do céu. Eles paravam quando a pessoa não estava aguentando ficar de pé. Misericórdia. E ele sofreu dos dois açoites. É, Jesus sofreu muito, viu, gente? Pra levar aquele negócio da bobota lá foi passado. Ainda E carregar, imagina, ainda. depois de açoitado, depois de estar com a carne moída, seus ossos expostos, ele carregando a cruz. Veja, Até o goma. mirando lá o pregado. É uma opressão nacional, às vezes que eu fico doida, eu só quero ouvir ali. Vocês conseguem imaginar esse tipo de coisa, irmão? Meu Deus, mano. Isso aqui é violentíssimo, É é mesmo? violentíssimo, irmão. Nós não damos valor direito à obra de Cristo, É essa é a verdade, verdade, é verdade. mesmo sendo cristãos. É mesmo, aquele negócio é horrível. Nossa, meu Deus. Se nós parássemos para pensar, a gente mudaria tanto as nossas atitudes. Verdade. É verdade. Eu coloquei o cravo tenho daquela agiota naquele bagulho. Porque na verdade era pra cada um de nós sofrer, passar por tudo isso que ele sofreu, É viu? uma maldição, por que, que Era ele pra sofreu? todo mundo, pra, Porque ele cada se um, pra tornou todo mundo maldito morrer no nosso assim, lugar. viu? Tá, irmão? Tinha que ter. Na verdade, às vezes, sabe o que eu penso? Que o ser humano tinha que passar por isso mesmo. Ainda bem que ele amou.
O mundo de tal maneira. Ó, Não, se fosse assim, eu queria ver se tivesse até essa palhaçada que tá hoje. olha lá. Moído por nossas iniquidades. Verdades. Fala assim, foi a minha iniquidade Foi a minha que iniquidade. levou ele para a cruz. Maraçúria. Iniquidade não é pecado, irmão. Todo pecado é iniquidade. Mas nem toda iniquidade é pecado. Horrível, meu. Aleluia. Toda iniquidade vem de um pecado, ao contrário, perdão. Toda iniquidade é pecado, mas nem todo pecado é uma iniquidade. Vou repetir, toda iniquidade é pecado, mas nem todo pecado é iniquidade. Fala, qual a diferença? Qual a diferença? Porque o pecado é um ato. A iniquidade é uma continuidade desse ato. É quando o ato deixa de ser um ato e vira um costume, vira um hábito. Horrível. É a institucionalização do pecado. Fala assim, o que levou Jesus ser moído foi meus pecados de estimação. Sabe aquele pecado que nós gostamos? Que a gente tem dificuldade de largar, que a gente não larga quase nunca. A gente fica, de novo, Senhor. Aí você vai orar e fala, eu fiz de novo. Foi esse daí que levou o Cristo a ser moído. É verdade. São as nossas iniquidades que fez isso. É, pai. Isso aí é o alcance do pecado na humanidade, irmão. Mas ele fez uma obra restauradora. Nós não temos que, Nós que pega. Não, você tem que se arrepender mesmo. Nós somos Se pecadores, arrepender. Mas não ter remorso, é se arrepender. Que o remorso não te deixa mudar. Você só sente dor e pesar, mas depois você vai fazer igual. Verdade. Pior. Precisa de arrependimento. Conversão. Aleluia, glória a Abandono Deus. do pecado. Ó. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E o que estava sobre ele? A cruz. E qual é esse castigo? Era a maldição, porque a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, ele pegou todas as maldições que a lei trazia para os pecadores e levou sobre si no madeiro, nos libertando do poder de todas as maldições. Pai, concordo. Fala assim, em mim, quando eu estou em Cristo, não existe maldição que tem poder. Não existe maldição que tem poder. Xúria Maia, recebe. Glória a Deus, aleluia. Elevou sobre Eu não quero si. ser mais maldita, meu pai. Em nome Não de existe. Jesus. Sobre nós existe paz, a paz. A paz. Aleluia, glória a Deus. A paz que excede todo entendimento, Jesus. Vamos lá. Castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Glória a Deus, aleluia. Todos nós nos desgarramos como ovelhas, cada um tomou o seu próprio caminho, ao jeito que a gente andava. Mas o Senhor Jeová fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pegou a iniquidade do Kleber, pegou a iniquidade da Raquel, pegou a iniquidade da irmã, Aleluia, glória a Deus. do irmão. Pegou a iniquidade do mundo todo e falou, carrega aí. Glória, castigo. Já parou para pensar nisso, irmão? É muita iniquidade. Eles pegaram a iniquidade de todos que existiram em toda a humanidade, dos que ainda vão existir, levar sobre si. Vamos lá. 53:7. Foi ferido e humilhou-se, mas não abriu a sua boca. Irmão, a gente reclama de tudo, de barriga cheia. Verdade. Reclama da comida, reclama da roupa, reclama do carro, reclama da mulher, reclama de tudo. Você reclama. A mulher reclama do esposo, reclama do filho, todo mundo reclama de tudo. Somos ingratos demais. Somos muito Mas ele ingratos. estava passando por tudo aquilo por nós e passou, ó. De boquinha fechada. Aí você passa uma prova, Já quer se é uma livrar. murmuração desgraçada que nunca acaba de parar de reclamar. Entendeu? Aqui não tá. Vai, castigo. Vai, olha pro irmão que tá do lado ali, olha pro irmão, faz assim, ó. Nunca te segui. Aguenta tudo de boquinha fechada, né? Dói menos. Imita o teu Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nunca te segui. Se você está passando o seu momento de cruz, cala a boca.
Fica de boca fechada. Fecha o bico. É melhor do que reclamar. É melhor do que murmurar. É melhor do que pecar. Aleluia. Aleluia. Ele não falou lá, não foi lá. Ah, vou ter que passar. Vou ter que passar. Até no momento do Getsemane, que ele estava suando grandes gotas de sangue, que ele já sabia que ele ia passar. Ele não vou desistir aqui, não. Passa esse cálice, quer saber de cálice nenhum, não. Deixa esse povo sofrer mesmo. Morra. Nossa, Jesus foi... Ele até sentiu vontade de deixar o cálice lá, irmão. Falou, pai, se for possível, passe de mim esse cálice, porque como homem eu tô vendo que o negócio tá difícil. Mas, Seja feito o que o Senhor quer. como é para vencer como homem, todavia seja feita a tua vontade. Glória a Deus, E aleluia. tomou o cálice. Glória a Deus. E passou de boca fechada, do começo ao fim, irmão. Do começo ao fim, não abriu a sua boca, não. Foi ferido e humilhou-se, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, aleluia. Aleluia. Por isso que João falou, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali, ó, como cordeiro, que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Depois da opressão e do juízo, foi arrebatado. Quem de sua geração relatará isso? Porque foi cortado da terra dos viventes e ferido pela transgressão do meu povo. Ou seja, ele teve que morrer, não tinha jeito. Se for para salvar a humanidade, é só com ele morrendo. E se é com ele morrendo, ele aceitou. Aleluia, glória a Deus. Ele aceitou ir como substituto. Ninguém forçou ele a fazer. Ele fez Glória porque a quis. Deus. Ele desceu do céu porque quis. Ele encarnou como homem porque quis. Ele viveu sem pecado justamente para poder resgatar-nos. E ele, Glória a Deus. como homem, sabendo de toda a sua missão, foi fiel a esta missão até o fim para poder nos resgatar. Glória a Deus. Aleluia. Ele é tremendo mesmo. Ai, meu Deus do céu. Ele orou assim e falou assim, ó, Pai, ninguém tira a minha vida de mim. Eu mesmo dou ela, porque eu vou voltar a tomá-la de volta. Aleluia. Fala, por quê? Por quê? Porque ele conhecia Levítico 18:5. Ele sabia que quem cumprisse a lei tinha direito de viver. Glória. Glória a Então Deus. ele sabia que se ele morresse não era por causa do pecado dele, é porque ele estava levando o pecado e a iniquidade de geral. Aleluia. Levou de geral, a iniquidade, pecado e transgressão de todo mundo. Por quê? Porque ele sabia que ele foi santo, que ele foi puro, que ele foi justo, que nunca se achou engano nenhum na sua língua, que ele nunca pecou em Glória a nada. Deus. Então automaticamente ele teria direito de vida. Ele falou, eu sofro, eu vou padecer, eu não vou abrir a minha boca, eu vou morrer por eles, mas eu vou ressuscitar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Por isso que o escritor de Hebreus, ele fala, tendo em vista o gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Glória a Deus. Porque foi a afronta dos homens, foi a afronta do mundo espiritual, tudo estava afrontando ele. Ele desprezou todo tipo de afronta, ele suportou a cruz até o fim, porque ele tinha em vista o gozo que lhe estava proposto. Fala, qual é? Qual é? Voltar e se aceitar juntamente de novo. Aleluia, glória a Deus. E ter a glória que ele teria com o Pai, a mesma glória que ele tinha antes que o mundo existisse, porque o texto de Filipenses 2 lá, ele estava na forma de Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus, despojando-se da sua glória, tomando a forma de servo. Na forma de servo foi obediente até a morte de cruz. E aí o texto vai dizer, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo nome, o único nome pelo qual devemos ser salvos, Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ele suportou tudo porque ele sabia que valia a pena. Glórias a ti, Pai. Aleluia. E aí ele leva na cruz, ele vai na cruz, suportou. Você imaginou suportar a cruz, irmão? Suportar a cruz não é só a cruz. Suportar a cruz é suportar a traição do Judas. Suportar a cruz é suportar o Pedro que ama ele, mas que é impossível e que nega ele 3 vezes. Suportar a cruz é ver a sua mãe chorando. E ter que falar para João, cuida dela. Mesmo estando na cruz. Suportar a cruz
é ser cuspido. Suportar a cruz é ser espancado. Suportar a cruz é levar coroa de espinho. Suportar a cruz é ter os cravos cravados. Suportar a cruz é andar com a cruz depois de já estar dilacerado até o Gólgota. Suportar a cruz é ver um ladrão descarado, mau caráter, safado, dizendo: se tu és o Cristo, porque ele estava inspirado por Satanás, desce daí e salva. Ai, meu Deus, verdade. Suportar a cruz e desprezar todas as afrontas que vieram. Meu Deus. Isso é suportar a cruz. A gente tem que ter vergonha na cara, irmão. Porque Jesus falou o quê? Todo aquele que quiser ser meu, Discípulo. porque a gente fala que é discípulo de Jesus. Sim ou não? Verdade. Sim. Mas qual é a característica que ele falou? Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se, negue-se. E ele se negou desde quando ele encarnou. Antes de encarnar, ele se negou. Fala como? Como? Estando na forma de Deus, da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual. Tomou a forma de servo. Isso é negar a si mesmo. E na forma de servo, ser obediente, porque a Bíblia diz que ele teve que aprender o que significa obediência. Porque Deus não obedece ninguém. Mas agora, quando ele encarnou, precisou obedecer. Verdade. Mas na forma de servo, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Aleluia, glória a Deus. Então, quando ele fala negue-se a si mesmo, ele sabe do que ele está falando, porque ele viveu negando o eu dele, que era a natureza divina. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Porque a gente fala que ele carregou a nossa cruz. Não, ele carregou a cruz dele. Porque ele carregou os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Mas cada um de nós tem uma cruz para carregar. Amém. É verdade. Cada um de nós tem um Gólgota para enfrentar. É verdade. Cada um de nós. Então, tome a sua cruz e Siga-me. Ele parou só na hora de parar. E suportou, porque ele tinha em vista o gozo que lhe estava proposto. O que é para nós? A mesma coisa. Negue-se a si mesmo. Carrega a sua cruz. Siga ele até o teu calvário, meu irmão. Vai chegar uma hora que você vai passar daqui para lá. Aleluia. Mas você vai ter que, durante esse período, suportar a cruz e desprezar a afronta. É verdade. Tenha em vista o gozo que lhe está proposto, porque Paulo falou que esta breve e momentânea tribulação produzirá em nós peso eterno de glória. Aleluia. Glória Então, a Deus. o que a gente está aleluia. passando aqui não é nada. Não. Qual que é o sofrimento? Não é nada. Você está ouvindo falar? Eu não sei se aqui chega as notícias, talvez não chegue. Mas se você não está sabendo, eu vou te falar. Na África, no Sudão, na Nigéria, nossos irmãos estão morrendo de forma violenta. Nossos irmãos em Cristo, Eu já vi falar já. eles estão morrendo de forma violentíssima. Meu Deus. São corpos e mais corpos que estão sendo mortos. A mídia convencional está escondendo. Está mesmo. Documentei. Graças a Deus tem internet. Existem os grupos de missionários que estão nos campos e vão passando as informações. Mas além disso, tem vários países que perseguem os cristãos. Documentei, gente. Se nós aqui que não tem perseguição, tá achando que está sofrendo, o que vai estar sofrendo, irmão? É uma cara feia do irmão da igreja? É um pastor que não cumprimenta a gente no dia... Eu tive um pastor, irmão, que parecia que às vezes ele parecia que era bipolar. É uma das pessoas que mais me abençoou hoje. Mas ele estava provavelmente me provando. O jeito estranho dele era de provar, mas ele me provava. Eu acho que era daquele jeito. Então ele estava passando por algum problema pessoal, que eu também não sei. Ou era o jeito dele, sei lá. Às vezes ele passava, irmão, cumprimentava, falava, aí tinha dia que ele passava assim, ó. Com a maleta do dia. Não, ele ainda fazia cara feia pra mim. Cheguei na igreja, abri a igreja, preparei as coisas. Estranho. Isso aí é alguma coisa, irmão? Não, é verdade. Eu vou ficar tristinho porque o pastor não me cumprimentou porque fez cara feia pra mim. Aí eu vou explicar. Isso aí é prova? É sério que isso é prova? Ficar camuflada, sabia? Isso é prova? Isso é ser provado, irmão? Passar batido, entendeu? Uma contendinha que acontece na igreja, aí um já vira o bico pro outro, aí o irmão tá me Aqui é perseguindo. pior. Perseguindo? Porque vai chegar, pastor, vai chegar um Perseguido? tempo
que não vai ter perseguição mesmo em todo o Mas já país. tem, entendeu? né? Muitos Entendeu? países já tem. Não, mas vai ter. Aí, mas já vai vir pro Brasil também, filha. Vai mesmo. Você acha que não? Vai. Claro que vai, irmã. Vai chegar um tempo que vai. O Vai. texto diz: sereis odiados de todos os povos por amor do meu nome. Antes de Jesus voltar, vai acontecer muita Agora, meus gente, irmãos, filho. Vai morrer agora- muita gente. agora Você me acha que fala, não? irmão. Me fala, você acha que isso que a gente passa é o quê? Prova demais, não sei o quê. Que besteira, irmão. Você acha que servir a Deus é Que brincadeira? besteira que a gente fica. É picuinha daqui, picuinha dali. Isso aí, você acha que isso aí é alguma coisa que você perseguição? Ah, que é tribulação. Ah, eu não aguento, eu vou desviar. Vai desviar? Desvia, caramba. Quer ficar desviado? É, só Deus na causa. Quem tem a perder é Deus? Não. Não, Ah, o não. irmão que causou o seu desvio? Não, é o seu pecado. Só que você não tem uma forma de falar logo que é o teu pecado, então você põe a culpa nos outros. Misericórdia. Porque esse apóstolo Paulo foi decepado, né? É, perdeu o pescoço. Não tem essa. Ninguém se desvia por causa de ninguém. Não tem. Ah, eu desviei porque... Desviou porque é pecador e quer desviar. Verdade. Desviou porque não sabe suportar a fraqueza do irmão. Porque o irmão que persegue é o irmão fraco, que persegue, entre aspas, né? O irmão que é o fofoqueiro da igreja, que faz você se tribular e querer desviar, é o irmão fraco da igreja. Verdade. Eu falei, Você tem que mas é verdade. suportar o cara. Aí você olha e Verdade. fala, não, desvia. Ah, não, na igreja só tem gente falsa. Já que você é tão verdadeiro, por que não permanece e ajuda aquela pessoa a se converter? Aleluia, glória a Deus. É mais fácil fugir do meio pra falar que é melhor, sendo pior, É e pôr a culpa nos outros. Mas, irmão, se eu fosse sair da igreja de tanta coisa que eu já vi de errado na igreja, eu não ia ficar nem na terra, porque eu mesmo ia me tirar da terra. Porque eu já vi tanta coisa errada em mim. Hã? Para nos frustrar, para nos tirar Hein, irmão? dessa direção. Ninguém quer sair do mundo porque o mundo tá cheio de coisa difícil, né, de suportar. O cara suporta o patrão dele até a última, mas não larga o serviço, não larga. Por quê? Porque ele não vai deixar a família dele na mão. Aí na igreja não suporta nada, irmão, não suporta nada. Não suporta irmão, não suporta a fraqueza do irmão, não suporta nada. Ó, suporta a tua cruz, despreza a afronta, tendo em vista o gozo que lhe está proposto. Aleluia, glória a Deus. Fala, qual gozo me está proposto? Qual gosto disso? Qual gosto Eu vou te dar o que eu acho assim, a cerejinha do bolo. Fala qual é. Qual é? Jesus falou assim, ao que vencer. Ao que vencer. Não, eu tô falando que Sim, eu tô perguntando ao que vencer. ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci. Aleluia. Assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Glória a Deus, Em aleluia. nome de Você está querendo dizer que nós vamos reinar com ele, irmão? Aleluia. Se isso não é muito pra você, então Deus. pode desviar mesmo. Desvia não, fica firme. Aleluia. Olha pra frente. Persevera. Nossa, mas isso daí eu vou te falar, viu? Vocês estão conseguindo ver a grandeza da obra de Cristo? Já pensou? Tirar a gente desse nível aqui, ó. É outro nível. Aleluia. Continua o texto de Isaías, voltando, que eu, Glória a na hora Deus. que eu me cedo, eu vou lá. 53:9. E dispuseram a sua sepultura entre os ímpios e com o rico na sua morte, e ainda que jamais cometeu injustiça e nunca se encontrou engano na sua boca. Aqui, ó, Glória a nunca Deus. cometeu injustiça, nem na boca dele teve nenhum tipo de engano. Glória a Deus. Porque a Bíblia fala que é a parte mais difícil de ser controlada do homem é a língua. Tiago fala. Só que na língua dele nunca se achou engano. Fala assim, nem na língua dele Nem na língua tinha dele. pecado. Tinha pecado, aleluia. Vamos lá. 53:10. Porém, foi da vontade do Senhor Jeová esmagá-lo, fazendo-o enfermar dos seus sofrimentos da morte. Quando a sua alma for oferecida como expiação pelo pecado. Aqui, ó, falando da alma dele, ele se entregou espírito, alma e corpo. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, falando da ressurreição.
E o propósito do Senhor Jeová prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Fala assim, ele, lá no alto, do lado do Pai, olha hoje, para o Projeto Jesus Vida Nova, Projeto Jesus Vida Nova. aqui em Mogi, e olha pra gente, e fica satisfeito, porque nós cremos na sua obra. Glória a Deus, aleluia. A sua obra nos alcançou. Aleluia. Quando ele olha para cada vida que está aqui, mesmo que está se tratando, porque eu também já fui viciado, irmão. Eu era um nóia terrível, irmão. Tinha até um colega, nóia terrível, assim, porque eu era noiado. Sabe o cara que não consegue viver sem a droga? Eu estou falando que eu roubava, nada. Eu era noiado, irmão, não conseguia viver sem a droga. Eu trabalhava igual doido para gastar com droga. Aí um dia eu estava voltando, mas na verdade, passando com a HR de um colega meu, lá na frente, fui buscar um negócio lá com ele, com a minha esposa, não sei, acho que era até um dia, que era meu, aí pedi para ela trazer, não lembro o que era. Aí esse meu colega, ele era atribulado. Aí ele olhou assim para minha esposa e falou, ô senhora, seu marido já disse para a senhora que ele é nóia? Aquele cara era atribulado, mas que eu era mesmo, eu cheirava assim na frente da minha esposa. Ela firme, eu desviado, tribulado, perturbado. Mas aí ele olha, fala, aquele que era todo atribulado, hoje está ensinando minha palavra lá em glória. Glória a Deus, aleluia. Verá o fruto do seu trabalho ficará satisfeito. Ele olha para as irmãs, para os irmãos e fala, olha como eles viviam, mas hoje eles estão com a vida rendida a mim. Eles estão negando a si mesmos, eles estão sofrendo para ser libertos dos vícios, mas estão ali por causa do meu nome. Aleluia. Glória a Deus. Consegue Meu imaginar pai isso faz aqui? logo de novo. Ó. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Glória a Com o Deus. seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, e a iniquidade deles carregará sobre si. Glória a Deus, aleluia. Portanto, dali é uma porção entre os grandes, ele dividirá o despojo entre os poderosos, porque derramou a sua alma na morte. Foi contado com os pecadores, mesmo não sendo, foi contado no meio deles. Mas ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos Glória a Deus. Isso aqui é o alcance da obra de Cristo por mim. Ele teve que passar por tudo isso para quê? Para chegar em mim, para chegar na irmã, para chegar em cada um de nós, para alcançar o universo com a sua obra. Fala assim, ele teve que se tornar o homem para ser o parente remidor. Para ser o parente remidor. Então abre aí 1 Coríntios capítulo 15. Que horas são, filho? 8h30. Daqui a pouco vocês param para comer, hoje vocês vão comer atrasado. 1 Coríntios. Aliás, eu quero 15. Eu nem sabendo, vocês vão comer atrasado. Aleluia. Eu vou terminar de ensinar, eu vou. Glória a Deus. Não aproveita, porque daqui a pouco eu vou embora. Eu vou entregar essa parte dessa aula, tem que acabar. Tem que sair com isso daqui fechado. Vocês terem um entendimento completo disso. Amém. 1 Coríntios 15, versículo 45. Ó, Adão, eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui na luz. Vou pôr o Adão e vou pôr o Cristo aqui. O Adão tá barrigudo, hein? Tá parecido comigo. Vou fazer o Cristo um pouco mais. Aqui é o Cristo. Tá menos gordo esse. 1 Coríntios 15, 45, que lê? Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Alma? Vivente. Tá bom, e o segundo? O último Adão, porém, é espírito vivificante. Opa, espírito? Vivificante. Nós descendemos de qual? Do alma vivente, da Adão. Nós descendemos desse aqui, certo? Certo. Essa é a nossa descendência. Nós descendemos diretamente dele.
Então, se ele é uma alma vivente, nós somos almas viventes. Mas Cristo, ele é o quê? Espírito vivificante. Espírito vivificante. O que é ser espírito vivificante? O que é? O primeiro Adão foi feito em alma vivente. O segundo, em espírito vivificante. Ele está falando da forma que cada um foi formado. O primeiro Adão foi feito em alma vivente. O segundo, em espírito vivificante. Então ele está querendo dizer, este foi formado de um jeito, esse de outro. Terra e céu. A formação de Adão é alma vivente. A formação de Jesus Cristo é Espírito vivificante. porque ele é o segundo Adão. Ó, eu vou aqui até o primeiro Adão, ó, que é o que está falando no texto. Primeiro Adão, o primeiro homem. E segundo Adão, ou segundo homem. Ele está querendo mostrar, por que ele faz primeiro e último? Primeiro e último. O Jesus foi o último homem que existiu na Terra? Não. Mas ele é o último representante de uma raça. Então teve um primeiro representante da raça e houve um segundo representante de uma outra raça. Um gerou a representação das almas viventes. E o outro gerou a representação de espíritos vivificantes. E agora, tudo em banana para você, né? Talvez Eu não. sei. Mas eu vou explicar. Do primeiro homem, nós somos almas viventes por quê? Porque ele foi feito quando Deus soprou o fôlego de vida no corpo que já estava formado, ele tornou-se uma alma vivente. Então, espírito, alma e corpo. Tornou-se uma alma vivente. A sua sede estava na sua alma. Diga amém. Amém, glória a Deus. Só que Cristo, ele era o quê? Antes de encarnar? Ele era um homem. Não, Não, antes Cristo dele era ser espírito. homem. Antes dele ser homem, ele era o quê? Ele No era princípio ele era o... Verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era? Deus. Então, Ele era Deus. Deus. Então, e Deus, em qual a essência dele? A forma dele? Espírito. Espiritual, certo? Espiritual. A essência divina não está na alma, embora existam almas na divindade, porque o Pai é uma alma, o Verbo é outra alma, o Espírito de Deus é outra alma. Mas a essência de Deus é espiritual, está no Espírito e não na alma. Diga amém. Amém. Então, se a essência de Deus é espiritual, Deus veio se fazer carne. A partir disso, por que ele se torna um espírito vivificante? Vamos lá. Por que o segundo Adão é espírito vivificante, que é Cristo? Por que ele é um espírito vivificante? Porque ele veio trazer vida? Vai trazer vida, beleza. Mas por que ele é um espírito vivificante e não uma alma vivente a partir do seu nascimento? Ele é do céu, né? Porque ele é do céu. Um é terreno e outro é do céu. Aqui está escrito Porque até um é terreno e outro é do céu. Aqui está aqui. Um relato a mais aqui pra frente que está escrito aqui. Tá, ele está ali classificando a origem de cada um, posteriormente. Mas por quê? O porquê desse nome, espírito vivificante? Que ele é eterno? Ele é eterno. Como foi o nascimento de Jesus? O Espírito. O espírito que O Espírito Santo pousou sobre mim. veio sobre Maria, certo? Com a sua sombra. A Bíblia diz que a sombra do Altíssimo a cobriu por causa do Espírito. O Espírito vem com a sombra do Altíssimo e põe a alma divina dentro do ventre humano. Fala assim, uma alma divina. Uma alma divina Foi colocada. colocada de forma milagrosa. de forma milagrosa Dentro do útero de Maria. dentro do último dia. Em forma de semente, irmão, porque Gênesis 3,15 diz que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Glória a Deus, É uma profecia aleluia. sobre Cristo. Então, a semente da mulher, por quê? Porque José não teve participação. José não teve relação com Maria. Nem tampouco o Espírito Santo, tá, irmão? Porque tem uns loucos ensinando na internet que o Espírito Santo teve relação com Maria. Não teve. Foi uma obra miraculosa, sem relação. Maria era virgem. Então, o Espírito Santo cobre ela para trazer
a alma divina do verbo e colocar dentro de um ventre humano. Como explicar isso? Não tem como explicar. Milagre é milagre, só existe. Você só crê no que está escrito, que Deus deixou relatado. Colocou lá. Então, não teve genética humana por parte de pai. Fala assim, a genética dele, humana, era da mãe. Era da mãe. O resto era genética divina, porque era a alma do verbo depositada dentro do ventre dela, dentro do útero. Por isso que ele é chamado de unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala assim, filho unigênito. Unigênito é o único da mesma genética. Qual é a genética? A genética divina. E qual é a genética divina? Espiritual. Significa que a alma divina foi colocada no útero da mulher. E de forma miraculosa, foi colocada de forma de semente, de forma que, quando a alma é colocada em um útero, formou-se um corpo. Vocês estão aí? Glória a Deus. Fala assim, essa alma já existia na eternidade. Ela simplesmente foi colocada no útero, irmão. Como explicar isso? Não tem como explicar, cara. Meu Deus. Só foi feito dessa forma. Como que a gente vai conseguir saber que Deus fez isso? Não, Deus é Deus. Por isso que Lucas 1,37, quando a mulher falou, ela própria disse, ela falou, mas eu nunca tive relação com homem. Aí, qual foi a resposta de hoje? Lucas 1,37, porque para Deus Nada é nada é impossível. impossível. Então, não é impossível para Deus colocar uma alma divina dentro de um útero humano e fazer nascer um corpo e ali vira uma criança. Fala assim, a partir dali, ele continua como verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Mesmo sendo Deus, ele fala, eu vou encarnar como homem. Não foi ele que falou. Eu vou encarnar. Sabe o que consistiu a humilhação dele? É mesmo ele sendo Deus, não usar os atributos divinos. Despojar-se da sua glória e despojar-se dos atributos divinos. Mesmo tendo a onipotência, não usava todo o poder. Mesmo tendo a onisciência, não usava todo o conhecimento. Mesmo sendo eterno, se fez homem para estar debaixo do tempo. Mesmo sendo imortal, preferiu usar um corpo humano e morrer por nós. Glória a Deus. Vocês estão aí? Amém, glória a Deus. É que ela tá na cozinha ajudando. Gente, não vai esperar ela sair. Estou nas fases finais já. Vou encerrar. Fala assim, tudo isso ele fez. Tudo isso ele fez. Para ele virar nosso parente remidor. Para ele virar nosso parente remidor. Então abre em Lucas aí. Não tá dando banheiro, tá chamando. Não vai você não, tia, tá pedindo pra ele. Lucas 3. Lucas 13? 3. Ah, 13. Verso 23. 3:23. Vai ler, qualquer um dos irmãos. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Certo? Então, ele está vindo puxando a genealogia, vindo de Jesus para baixo. Diga amém. Amém. Agora olha onde termina. Lucas 3, 38. Cainã, filho de Enós, Enós, filho de Sete, este filho de Adão, filho de Deus. Ó, e Adão de Deus. Amém. Então a genealogia de Jesus em Lucas, ele começa lá em cima e vai parar em Adão. Fala, pra quê? Pra quê? Para mostrar que ele tinha linhagem direta de humanidade.
Fala assim, plenamente homem. Plenamente homem. E João capítulo 1 não é genealogia. João capítulo 1 é origem. Por isso que ele fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Fala assim comigo, fala assim comigo, fala assim, fala desse jeito assim. Fala Jesus. Jesus é verdadeiro Deus. verdadeiro Deus. Verdadeiro homem. Verdadeiro homem. Aleluia. Então, para poder salvar, tem que ser Deus. Mas para poder ser o parente que tem o direito de resgate, tinha que ser homem. Então Deus se fez homem para fazer uma obra completa de salvação e de redenção. Aleluia, glória a Deus. Livrando do poder do pecado e trazendo para a eternidade com Deus. Você está aí, diga glória. Glória a Deus, amém. Vou ler mais um texto só para te ajudar a encerrar. Não fico com vontade assim de ficar falando. Eu fico com vontade de ficar ouvindo. Um fala e um ouve. Eu gosto de aprender, tô É bom. isso mesmo. Isso é a graça de Deus. Já dei seminário de ficar falando assim, ó. Começar às 9 horas da manhã, ir até meio-dia, depois parar, voltar 1 hora da tarde e ir até às 3. Eita glória. Parabéns. Ensinando a palavra. Tem que marcar um dia pra fazer isso aqui. Seminário, né? Glória a Deus, aleluia. Ah. 3,16 de Timóteo. 1 Timóteo 3,16. Então, por que Cristo é o Espírito vivificante? Porque ele tinha a natureza espiritual, sendo Deus, mas a sua alma foi depositada no útero de Maria por meio de uma obra miraculosa do Espírito Santo. Então, ele nasce já nascido do Espírito. Fala assim, Jesus foi o único homem. Foi o único homem Que já nasceu. Nascido do Espírito. Nascido do Espírito. Porque quando ele veio, nasceu porque o Espírito Santo cobriu Maria. Então, ele só pôde nascer por causa do Espírito de Deus. E quem fazia o papel de Espírito humano nele era o Espírito de Deus. Glória a ti, Pai. 1 Timóteo 3,16. Quem pode ler? Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Quem na sua tradução está um pouco diferente aí? Como está aí na sua tradução, Valando Boné aí atrás? E é a mesma dela. A Almeida é revista e atualizada. A minha também. Quem tem a corrigida aí? Ou corrigido de ferro? E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne. Tá a mesma coisa. Tem Foi mais alguém? identificado em O dela tá escrito Deus. Isso, essa que eu quero. Essa daí que eu quero. Essa daí é o quê? Corrigir de ferro ou homem de corrigir de ferro? Revista corrigida. Peraí, deixa eu ver aqui. 3,16. Eu não sei mais o que falar. Mais uma. Essa aqui é... Para corrigir Estudo, ele fala aqui. 16 traduções. RC, revista e corrigida. A RC é a revista corrigida. Qual que tá a sua? Qual que é o capítulo? 3,16. 1 Timóteo 3,16. Toda escritura Não, divinamente... você está em 2 Timóteo, é a 1 Timóteo. Ah, tá. Isso. Primeiro, né? 3,16, né? Isso. É, o meu acho que é esse. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou... Deus foi manifestado, o seu é... Aqui Deus NVI. manifestou aqui, ó. Deus se manifestou. Essa tradução está melhor. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito. Ó, Deus... Vai, lê aí nessa, porque essa daí tá mais bonita, a tradução tá melhor. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo. Deus foi manifestado no corpo, ou na carne. Justificado no Espírito.
visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Diferente Essa foi mesmo. a obra completa de Cristo. Glória a Deus, Deus aleluia. manifestou em um corpo humano, na carne humana, para poder salvar a humanidade. Você Glória tá a com Deus, glória aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos agradecer ao Senhor, irmãos, por essa aula. Passei um pouquinho, mas... Glória a Deus, aleluia. Deus Valeu. seja louvado. Amém. Deus abençoe. Agora eu quero uma Bíblia parecida agora. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais